Gente, tudo bom? Vamos começar então as videoaulas dessa semana pelos exercícios da apostila, que eu já tinha pedido para vocês fazerem há 3 semanas atrás, então nós vamos corrigir, tá? Vamos conferir se o gabarito de vocês aí e as dúvidas a gente consegue adequar, né, nessas duas videoaulas de exercícios, tá? Então, a nossa primeira questão é uma questão da prova da ESA de 2013, que pergunta assim, ó, qual que é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos. Bem parecido com o exemplo que nós fizemos em aula, daquela tabela com a idade de vocês, né? O que nós temos que fazer? Multiplicar a idade pela frequência, ou seja, se há 6 pessoas de 14 anos, eu vou multiplicar 6 vezes 14, mais 9 pessoas de 20 anos, 9 vezes 20, mais 5 pessoas de 16 anos, 5 vezes 16. E dividir isso por, deixa eu colocar aqui que é a média, né? Dividir isso pelo número total, pela frequência total, número total de pessoas. Então, é 6 mais 9 mais 5, né? 6, 9 e 5. 6 vezes 14, 84. 9 vezes 20, 180. E 5 vezes 16, 80. Sobre 6 mais 9 mais 5, 20 pessoas, né? Então, nós vamos ficar com a média de 344 sobre 20, que vai nos dar um total de 17,2 anos. Letra A. Gente, se vocês tiverem dúvidas nos cálculos, por favor, vocês mandem aí o e-mail, podem mandar um e-mail mesmo, ou até pelo ambiente aí, pela plataforma, ou mandem as dúvidas pelo WhatsApp, tá? Eu acho que é o que eu digo para vocês, eu acho que a matéria não é tão difícil quanto fazer cálculos, por exemplo, do 344 dividido por 20, mas isso aí é básico do básico. Número 2. Também é outra questão da prova da ESA de 2013. Só que essa é uma questão meio atípica, tá, gente? É uma questão que ela vai falar da estatística mesmo, das medidas de dispersão ali, ó. Identifique a alternativa que apresenta a frequência absoluta de um elemento, cuja frequência relativa é igual a 25%, e o total de elementos N da amostra é igual a 72. O que é uma frequência relativa? Vocês lembram disso? É a frequência da amostra, né, no caso, a frequência absoluta ali, sobre o número total de elementos, tá? Então vamos ver o que ele está falando. Que eu tenho, eu quero saber a frequência absoluta de um elemento cuja frequência relativa é igual a 25%. O que é 25% mesmo, né? Traduzindo em decimais ou em fração, vamos colocar assim, ó, 25%. Eu quero saber qual que é a frequência absoluta e o total de elementos é 72. Sobre 72. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado, gente, aqui, simplesmente. Então, isso aqui vem da definição que nós fizemos na tabela em aula também. Eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo número total. O que vai nos dar? Uma porcentagem, tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 25 vezes 72. Vamos conferir aqui. 25 vezes 72 vai dar 1.800 dividido por 100, né? 100 vezes FI dividido por 100. Então, vai nos dar um total de 18 elementos. 18 elementos, 18 a frequência absoluta. Então, tinha 18 participantes, vamos dizer assim, né? Porque ele não falou o que quer dizer, se é idade, se é pessoas, né? Então, letra A. Muito bem. Número 2. Número 3, quer dizer. Número 3, então, está nos falando que uma seção de uma empresa com 20 funcionários, a distribuição dos salários mensais segundo os cargos que ocupam é a seguinte. Então, nós temos gerentes, secretários, estagiários, a frequência, né, de cada um, quantos tem de cada um, e o salário de cada um. E aqui foi dado o salário médio. Ou seja, parecido com a questão número 1,
Lá ele pedia a média, e aqui foi dada a média, só ele quer saber qual que é o salário mensal dos gerentes. Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá da média ponderada. Então, eu vou ter a frequência vezes o número do salário, é o valor do salário, mais a frequência ali do número de secretários vezes o valor do salário, então, não é vírgula aqui, tá, gente? 1.700, mais a frequência dos empregados ali, dos estagiários, vezes o salário deles, tá? Sobre a frequência total. O que é a frequência total? É a soma ali, o 2 mais 8 mais 10. E isso aqui eu já sei que é igual a 1.490. Então, como é que nós vamos ficar aqui com o numerador? Vai ficar 2 vezes x, 2x. Mais 8 vezes 1.700, eu vou ficar com 13.600. Mais 10 vezes 1.200, 12.000, né? Igual a 2 mais 8, 10, mais 10, 20, né? 20 vezes, ó, já passei esse 20 lá multiplicando 1.490. 20 vezes 1.490. Bom, então eu vou ficar aqui com 2x mais 13.600 mais 12.000, eu vou ficar com 25.600. Igual a 20 vezes 1.490, eu vou ficar com 29.800. Bom, isolando 2x, eu vou ficar com 29.800 menos 25.600, o que vai nos dar que o x, no caso aqui 2x, né, vai dar 4.200, e o nosso x, então, vai ser 4.200 dividido por 2, que dá 2.100. Letra C. Tá? Então, gente, é o mesmo princípio. Fizemos aqui a média ponderada, só que no lugar do valor, né, a frequência vezes o valor, no lugar do valor a gente botou x, né, que era o que estava sendo indicado, e simplesmente colocou o valor aqui. Não esqueçam que a frequência sempre é a soma das frequências ali absolutas, tá? Questão número 4. Questão número 4, parecido também. Olha só o que ela está dizendo. Que em época de Natal, uma pesquisadora colheu dados de opinião dos clientes sobre shopping centers, seguindo os critérios da tabela a seguir, tá? Então, nós temos o critério e o peso. Olha de novo, o peso, então, a gente chama aí de frequência. Um shopping recebeu nota 8 para estacionamento e preços, e nota 7 para os demais critérios. Logo, a média final atingida por esse shopping foi. Então, a gente pode traduzir assim, ó, mesma coisa, média ponderada. Ele recebeu 8 para estacionamento e 8 para preços. Então, qual é a frequência aqui dos dois? 3 mais 2, 5. Então, ele teve nota 8 e uma frequência 5. Ou vocês poderiam fazer assim, ó, 8 vezes 3 mais 8 vezes 2. Também dá na mesma. E o que aconteceu aqui com nota 7? Qual foi a frequência da nota 7? Para os demais critérios. 3 mais 2 também, 5. Também vocês poderiam fazer 7 vezes 3 mais 7 vezes 2, dá na mesma. Mas qual que é a frequência total, né? 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Tá? Não esquecendo da frequência total. Então, vai dar 40 mais 35 sobre 10, que nos dá 75 sobre 10, que é quem? O nosso amigo 7,5, letra A. Tranquilo por enquanto, gente? Então, vamos à questão número 5. Essa questão, sim, ela é um pouquinho mais complicada, tá? Vamos lá, vamos traduzir o que está escrito aí. Em uma empresa com 5 funcionários, a soma dos 2 menores salários é 4.000, tá? Então, nós temos uma empresa com 5 funcionários. E vamos dar nomes aí aos salários de cada funcionário. X1, X2, X3, X4, X5, tá? E o que ele quis dizer? Que a soma dos 2 menores salários. Então, eu vou colocar assim que os 2 menores é X1 e X2, tá? Então, a soma é 4.000. Ele não tá dizendo que os dois são a mesma coisa. Depois, ele tá dizendo que a soma dos 3 maiores é 12.000. Então, os outros 3 restantes seria X3, X4, X5, tá? 12.000. Então, lembrando, X1 é menor que X2, menor que X3, né? Então, eles estão em ordem crescente, tá? Bom, o que mais que nós nos dizendo?
Excluindo-se o menor e o maior desses 5 salários, a média dos 3 restantes é 3.000. O que ele quis dizer? Que se eu tirar o x1, tá? Como eu disse para vocês em ordem crescente, e tirar o x5, a média desses 3 vai dar 3.000. Então, quer dizer o quê? Que x2 mais x3 mais x4, dividido por 3, dá 3.000. Tá? Isso que ele quis dizer. Então, a gente pode concluir que a média aritmética entre o menor e o maior desses salários é igual a... Bom, vamos ver aqui com as informações que nós temos o que nós podemos fazer. Aqui dá para isolar essa parte aqui, né, gente? Que x2 mais x3 mais x4, ó, o 3 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar o quê? 9.000, né? O que também nós podemos tirar dessas duas primeiras informações? Que a soma dos 5 salários, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, vai ser igual a 4.000 mais 12.000, né? Vai ser 16.000. Né? Se não está errado nas minhas contas. Bom, agora com essas duas informações, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a soma desses 3, que é o valor lá. E o que vai nos dar? O x1 mais o x5. E eu preciso da média aritmética entre o x1 e o x5. Então, estamos no caminho certo. O que nós vamos fazer? Então, vamos substituir essa parte central aqui por 9.000. Então, nós vamos ficar com x1 mais 9.000 mais x5 igual a 16.000. Ou seja, x1 mais x5 igual a 16.000 menos 9.000. x1 mais x5, quanto que dá? 7.000, né? Mas ele quer a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos dois dividido por 2. Então, vamos dividir isso aqui por 2. Que vai nos dar o quê? 3.500. Letra A. Bem tranquila essa questão, né? Ela é um pouquinho mais chatinha que as outras, mas bem tranquila. Tá? Então, vamos seguir no próximo vídeo.